a psicologia positiva, né? Na verdade, sobre a ideia da felicidade, porque eu sempre fui muito curioso com relação à história da felicidade, né? O que é ser feliz, né? Como é que é a gente ser feliz? Você tem que ser feliz sempre? Não, mais ou menos. A gente pode ser feliz sempre? Como é que funciona isso, né? E aí eu fui, como curioso, eu comecei a dar uma procurada em algumas coisas. E aí encontrei, eu resolvi montar essa palestra, e eu acabei pesquisando, vi alguns trabalhos, né? Vou apresentar aqui 7 trabalhos, né, que fala sobre felicidade. Vou dar só resumidamente e vou focar particularmente no último, que trata especificamente de psicologia positiva. Então, só para a gente fazer uma ligação, então, o que é essa ideia da psicologia positiva? A psicologia tradicional, né, o ramo da psicologia, o foco é tentar trabalhar, assim, os desvios, né, as patologias da mente. Então, quando a gente não está muito bem de cabeça, está meio atrapalhado, meio confuso, né, a gente vai procurar uma ajuda profissional que vai tentar entender e organizar melhor, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender o que está acontecendo com a gente. Então, a princípio, a psicologia, né, tradicional vai nessa linha. Tentar minimizar os efeitos negativos de alguma deficiência, algum problema mental, né? Vamos pensar dessa maneira. A psicologia positiva, ela já faz um pouco diferente. Ela não está muito... não que ela despreza o lado da doença ou do lado negativo da mente, mas, pelo contrário, ela foca no lado positivo. Então, pensando assim, a tradicional, ela tenta voltar a pessoa que está no nível para baixo, assim, né, no nível abaixo da média, vamos pensar, né, dessa maneira, tentar trazer essa pessoa para o nível normal, né, na situação normal, funcionamento normal da nossa cabeça, na nossa mente. A psicologia positiva já pensa ao contrário. Como é que a gente pode fazer para aumentar esse nível médio, padrão, né? O que eu posso fazer para fazer com que as pessoas se sintam um bem-estar maior, né? Então, começou a estudar pessoas fora da curva, que tinham uma sensação, uma percepção de felicidade muito maior. E começou, nessas pesquisas, perceber que existe uma diferença muito grande numa forma de pensar que a gente tem, que ela viu que, na verdade, é o inverso. Por exemplo, a gente fala assim, se eu alcançar o sucesso, eu vou ser feliz, né? Se eu conseguir um bom emprego, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir a minha casa, daí eu vou ser feliz. Quando eu fizer isso, eu vou ser feliz. Quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar tanto, eu vou ser feliz. E eles perceberam o seguinte, que é o contrário, né? As pessoas que são felizes, se sentem mais felizes, são as pessoas que têm mais facilidade de alcançar os seus objetivos, têm mais facilidade de alcançar o sucesso. Então, eles começaram a estudar justamente como é que eu chego nesse nível de percepção, né, da felicidade. E aí tem uma série de trabalhos, que foram feitos que dão um embasamento científico. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho essa ideia da psicologia positiva, que fala muito também do poder do otimismo, com essa história de autoajuda. Não tem nada a ver com autoajuda. É um trabalho, realmente, um estudo científico que mostra, né, baseado em estudos, em pesquisas, como é que funciona esse processo para a gente alcançar um nível de bem-estar, né, melhor. E aí conseguir dar mais resultado. Basicamente é essa a ideia, né? Então, olha só, eu peguei uma frase aqui desse Shawn Ashore, que ele escreveu o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele foi uma das pessoas, era um professor auxiliar da disciplina de felicidade lá em Harvard. E aí ele conta, né, as experiências dele, e a partir daí ele começou a sair de Harvard, começou a ser convidado, né, para ser, não só para palestrar, mas para desenvolver metodologias, desenvolver trabalhos junto a várias empresas, países, né, do mundo inteiro. E aí ele acabou escrevendo esse livro, e tem essa frase aqui que eu acho que dá uma sintetizada no que a gente vai conversar hoje. A felicidade e o otimismo promovem o desempenho e a realização, proporcionando-nos vantagem competitiva. Aí que a gente tem esse link com o mundo do trabalho ou com a atividade empresarial, né? Já que a gente está no curso de administração, ok? O que ele fala? Pessoas felizes ou pessoas otimistas, ele tem um outro termo que eu acho até mais
que encaixaria melhor do que otimismo, mas eu peguei a frase exatamente como ele colocou, seria o positivismo, né? A positividade. Né? A felicidade e a positividade, ou positivismo, vamos pensar assim, promovem o desempenho e a realização. Ou seja, eles chegaram à conclusão, e mostram, né, como isso é verdadeiro, que as pessoas felizes, elas têm uma capacidade de criação muito maior do que as outras pessoas que não se sentem felizes. Elas acabam não tendo problemas de doença, elas não faltam no serviço, então o número de o peso do absenteísmo diminui enormemente, as pessoas são mais produtivas, as pessoas conseguem se relacionar melhor, então o trabalho de equipe também melhora. Então, no fundo, pessoas felizes, né, com sensação positiva, elas conseguem trazer um resultado para a empresa e para elas mesmas muito melhor, né, do que pessoas que não se sentem, ou se sentem neutra ou se sentem infelizes. Basicamente, é isso que a gente vai conversar hoje aqui. Eu vou focar, como eu falei, na psicologia positiva, nos princípios da psicologia positiva, mas eu vou começar aqui falando de outros trabalhos, até chegar nessa história da psicologia positiva. Nós vamos começar, na verdade, aqui, com uma pesquisa. Ó, eu vou aproveitar e vou fazer uma pesquisa, uma ideia bem rápida, uma enquete, né? Uma enquete, né? Sobre como é que está o seu nível de felicidade. Então, eu queria que vocês colocassem aí no chat, respondendo essa pergunta aqui, ó. Nível de felicidade. Agora, a sua percepção de felicidade nesse momento. Como é que vocês estão? Muito feliz, feliz, nem feliz, nem infeliz, infeliz ou muito infeliz. Então, 5 alternativas aí. Vamos ver. Coloque aí no chat como é que vocês têm. Uma tá feliz. Boa, feliz. Meia boca. Uma tá meia boca lá. Legal. Letra B, feliz. Boa. Letra B, feliz. C, nem feliz, nem feliz. Ó, C também, Ramon. Legal. Joia. Então, a gente tá aqui. Boa parte das pessoas colocaram C, nem feliz, nem infeliz. E algumas pessoas colocaram feliz. Legal. Joia, joia, joia. Ó, tá dando mais feliz por enquanto. Beleza, beleza, beleza. Então, olha só. Essas pesquisas, esses primeiros trabalhos que eu vou colocar aqui, basicamente fez esse tipo de pergunta, né? Como felicidade é algo muito subjetivo, é difícil da gente medir felicidade, né? Ter uma felicidade para uma pessoa é completamente diferente da felicidade para outra pessoa. Então, é um parâmetro muito difícil. Então, depende muito de percepção de felicidade mesmo. E a gente vai entender um pouquinho melhor isso, essa ideia da percepção aqui ao longo dessa nossa conversa, tá bom? Mas, basicamente, foi esse tipo de pergunta que acaba sendo feita, né, nessas pesquisas aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar o primeiro trabalho que eu encontrei, que eu achei bem interessante, que é esse daqui, ó. Esse trabalho foi feito por mestres, doutores em estatística e sociólogos da Unicamp e da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Basicamente, queriam saber assim, será que dinheiro compra felicidade? Um pouquinho disso, né? Eles entrevistaram quase 6 mil pessoas, 5.952 pessoas, em 74 cidades aqui do estado de São Paulo. Além dessa pergunta, basicamente essa que eu fiz para vocês, que eles fizeram para essas pessoas todas, eles também traçaram um perfil. Então, quem são, idade, sexo, onde mora, quantos anos tem, poder aquisitivo, o que faz, grau de ensino, educação. Ou seja, traçaram um perfil dessas pessoas. E aí conseguiram identificar qual foi o perfil que mais são felizes, né? Qual o perfil que é mais feliz do que os outros. Eu vou colocar aqui, vamos ver se bate com o que passa na cabeça de vocês. Quem seriam as pessoas mais felizes? Olha só. Na pesquisa, eles identificaram o seguinte, esse é o perfil que é mais feliz. Qual que é esse perfil? Primeiro, homens, mulherada, ó, vocês não são muito felizes, não. Então, homens, jovens, porque eu sou jovem há muito tempo já, né? Jovem há muito tempo. Então, mas os jovens, né? Solteiros, puxa, tô fora desse perfil aí, né? Com salário superior a 10 salários mínimos, cursando pós-graduação, morando na capital paulista, ou seja, na cidade de São Paulo, e pagando o financiamento do seu próprio imóvel, ou seja, já tem um imóvel próprio, tá? Já tem um imóvel próprio. Beleza?
E aí, quem daqui se enquadra com esse perfil? Levanta a mãozinha lá. Quem se enquadra com esse perfil aí? Eu tô meio fora já, né? Tô meio fora. Olha só, né? Então, essa foi uma pesquisa, né, inicial para saber quem são as pessoas que se sentem mais felizes. Então, esse grupo, né, foi o grupo para essa pesquisa que se mostrou mais feliz. Então, será que dinheiro compra felicidade? Será que isso é muito importante? Ok? Ó, daí tem um trabalho de um outro pesquisador, chama Ed Diner, ele é da Universidade de Illinois, lá nos Estados Unidos, e ele fez basicamente mesmo tipo de pergunta para um monte de gente no mundo inteiro. Ele fez uma pesquisa com vários grupos de vários países, e aí o que ele chegou à conclusão? Olha só que coisa mais interessante. As 40 pessoas mais ricas, né, o nível de felicidade, né, o nível de percepção de felicidade das 400 pessoas mais ricas é praticamente o mesmo de uma tribo de pastores lá na África. Essa tribo chama Maasai. Então, é uma tribo africana, imagina lá no interiorzão da África, uma tribo de pastores que não tem praticamente quase nada lá, né, naquelas tribos, né, africanas de pastor. Então, o nível de felicidade, ou a percepção de felicidade, é praticamente a mesma. A mesma. Daí vem, pô, então, dinheiro, eu acho que dinheiro não é o ponto mais importante. Não é mais coisa mais importante. Mas, claro, traz conforto, isso é importante. A gente vai ver daqui a pouquinho onde é que entra essa história de dinheiro aí na percepção de felicidade. Ok? Olha outro trabalho também muito legal. Esse pesquisador chama Glenn Firebaugh, da Universidade da Pensilvânia. Ele fez uma pesquisa para saber o grau de felicidade, não em relação a ganhar mais ou ganhar menos. O que ele identificou? Que a felicidade não é trazida pelo dinheiro, pela questão absoluta do dinheiro. Mas o que traz felicidade é ganhar mais que o seu colega. Olha só que coisa mais doida, né? Não é assim, se você está no seu grupo de convívio, você é aquele que ganha mais, opa, você tem uma percepção de felicidade. Nossa, eu ganho mais que as pessoas, meus colegas. Me sinto mais feliz que elas, né? Então, ele afirma, né, na pesquisa dele, ele identificou exatamente isso, que a felicidade está relacionada com a renda relativa, né, não a renda absoluta. Não é só ganhar mais, mas eu tenho que ganhar mais de acordo, né, do que o público, no nível que eu estou, né? Eu posso ganhar muito bem, mas se eu conviver com umas pessoas que ganham mais que eu, dá uma sensação não tão agradável. Opa, eu quero ganhar mais, né? Então, olha só que coisa mais interessante. Então, não é o dinheiro só em si, né? Esse outro aqui, então, é mais fantástico ainda, ó. O Andrew Oswald e o Jonathan Gardner, eles são economistas da Universidade de Warwick, que é no Reino Unido. Eles pesquisaram para saber, assim, como é que funciona essa história de ser feliz. Eles identificaram o seguinte, que você dar um cargo de chefia para uma pessoa aumenta 60% mais o nível de felicidade do que simplesmente aumentar o salário dela. Então, se você ganha um cargo de chefia, ou seja, sobe na hierarquia, você se sente mais feliz do que se você tivesse somente um aumento, né? Eles fizeram até teste, não aumentavam o salário, mas davam um nível de chefia. As pessoas se sentiam muito felizes, né? Mais felizes, 60% mais felizes do que simplesmente só se aumentasse o salário delas. Então, olha só, vai acrescentando, somando tudo isso que você está vendo aqui, ó. A gente vai casar, fechar, né, fazer um desfecho, como é que isso interfere realmente na nossa atividade profissional, né, na nossa atividade profissional. Olha só essa outra aqui vai mexer também com muita gente aí. Esse Brandon Wilcox e Seven Nock, eles são lá da Universidade de Virgínia, eles fizeram uma pesquisa com mulheres, né, com mulheres. Identificaram o seguinte, que as mulheres mais tradicionais, ou seja, aquelas que acham que a função da mulher é cuidar da casa e da família, elas são mais felizes do que as outras mulheres, ou seja, as mulheres que acham que tem que trabalhar fora, né? Olha só, então o perfil, e olha só, e além mais, das mulheres que têm essa visão mais avançada, né, eles perceberam que as mesmas, aquelas que achavam que as mulheres deviam trabalhar mesmo fora, que isso é muito legal, beleza? Ele percebeu o seguinte na pesquisa,
são mais felizes quando, na verdade, é o marido quem ganha mais e elas não trabalham fora de casa. Olha só que coisa maluca. Pensa assim, vai casar, é legal que o meu marido seja, né, tenha capacidade de manter a casa, né? Então, as mulheres se sentem mais felizes quando o marido tem essa capacidade de manter a casa. Você ganha mais que elas. Vamos pensar assim, né? Essa pesquisa não é tão recente, então a gente fala, mas isso é discutível, pode ser lá no grupo que eles fizeram, aqui para a gente é diferente, ou mais recentemente também é diferente. Muita coisa vai mudando mesmo com o tempo. Legal. Mas é interessante perceber essa sensação de felicidade também, né? O que mais? Vamos ver aqui, ó. Esse outro aqui, esse aqui é fantástico também, esse David Licking, ele é lá de Minnesota. Esse trabalho, quando ele lançou os trabalhos dele, criou um maior rebuliço nesse meio lá da psicologia, porque ele falou que a sensação, a percepção de felicidade é genética. A gente já nasce com essa predisposição a se sentir feliz ou não se sentir feliz, se sentir infeliz, né? Vocês estão me ouvindo? Ok? Tá. Daqui apareceu uma aqui para ligar o microfone. Não, beleza. Sim, então tá bom. Então beleza. Joinha. Joia. Então, olha só. Então, esse Licking, o que ele apresentou lá? Que as pessoas, o nível, a percepção de felicidade é genético, né? Da mesma maneira que a gente é em termos da nossa estatura física, se a gente vai ficar barrigudo ou não, se vai ficar careca ou não, né? Criou um reboliço enorme lá, né? E aí ele acabou voltando um pouquinho atrás, né? E falou o seguinte: uma parte, né, dessa percepção de felicidade realmente é genética, mas tem uma outra parte que não é genética. Você depende do nosso comportamento, como a gente se comporta, como a gente cultiva essa nossa vida, qual a direção que a gente dá para a nossa vida, né? Então, nisso a gente consegue mexer. Né? Com relação ao lado genético, talvez a gente não consiga, né? Ou consegue mudar um pouco. Mas esse outro lado a gente consegue. E isso que é o importante. É isso que criou uma brecha também grande para essa teoria da psicologia positiva. Né? Ou seja, além desse aspecto genético que a gente tem, né, tem um outro lado que pode ser mais forte que isso, na verdade. É a forma como a gente conduz a nossa vida. Conduz a nossa vida. O que a gente faz com as coisas que a gente tem. O que a gente faz no ambiente que a gente vive. O que a gente faz com os recursos que nós recebemos, com as nossas capacidades, com os nossos dons, com a nossa forma de ver o mundo, né? Com as nossas crenças, com os nossos valores. Isso é super importante. E aí entra no que eu quero, né, no trabalho que eu vou usar aqui para essa nossa conversa, que é o trabalho do Martin Seligman, que é o pai, né, o pai da psicologia positiva. Ele apresenta no desenvolvimento, né, dessa concepção da psicologia positiva, 3 princípios iniciais, 3 aspectos iniciais, que eu chamei aqui de pilares, a gente pode até chamar da trilogia da felicidade. Depois ele acrescentou mais 2, que eu não vou entrar aqui nessa conversa de hoje, que tem a ver um pouco com esses 3 aqui, mas que ele acrescenta também, faz trabalhos, né, direciona atividades para trabalhar esses outros lados também, que também é importante, só que eu não vou abordar especificamente aqui. Então, além do prazer, engajamento e significado, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é, ele acrescentou mais 2 aspectos, que é o aspecto da realização positiva, então a gente conseguir realizar coisas, né, alcançar objetivos, né? E o último, né, o quinto, que é relacionamentos positivos. Então, a importância do se relacionar, de ter convivência com as outras pessoas, ter um círculo de amizade, né? Ter pessoas que te apoiam, né? Ter pessoas que você possa compartilhar coisas com elas. Então, isso também é super fundamental e importante para a percepção de felicidade. Mas a gente vai ver que está meio que, falando dessas 3 coisas, esses 2 pontos estão meio que interligados. Ele só especificou isso depois para direcionar melhor, para ter foco, né, em atividades mais específicas para essas 2 áreas também. Mas, de modo geral, essa trilogia, né, da felicidade é que é importante. Olha só, então, para a gente ter uma felicidade verdadeira,
ele diz que precisam desses 3 pilares: prazer, engajamento e significado. E ele diz mais, ele diz que é o seguinte: nós, né, na sociedade atual, né, ocidental principalmente, a gente dá uma importância muito grande para um desses pilares. Qual desses pilares que você acha que a gente dá mais importância? Quem dá um palpite aí? Qual desses 3 que a gente acha? Não, é o prazer. Isso aí, Rita. Boa, boa. Legal, prazer. Então, o que ele falou? Nós aqui da sociedade, da nossa sociedade hoje em dia, né, a gente dá muita importância, mas dá muita importância só para o eixo do prazer. Ou seja, eu preciso ser gostoso, tudo que eu faço tem que ser gostoso, tem que ser bom, não posso sofrer, não posso ter nada ruim na minha vida, tem que ser tudo maravilhoso, né? E ele fala assim, que esse, na verdade, é o pilar mais fraquinho. Dos 3, esse é o mais fraquinho, né? Mais fraquinho. Então, vamos entender um pouquinho de cada um deles para a gente conseguir fechar o que ele quis dizer com tudo isso aí. Vamos lá. Então, primeiro, prazer. Prazer. Ah, prazer. Como eu corro atrás de você, sem descanso, todo dia. Faço e desfaço o que eu não podia ou não queria, só para ter você. Ah, prazer, como eu corro atrás de você. Até fiz uma poesia, ela trata de gente. É claro, sem gente não há alegria, e sem alegria não há prazer. Ah, prazer, como eu corro atrás de você. A poesia que eu fiz, cujo nome é Gente, sinta que é para você. Ela fala assim: tem gente que adora gente. Tem gente que adora a gente. E a gente adora outra gente, que adora a gente, que adora a gente. Tem gente que não é como a gente. Não adora a gente que a gente adora. Mas não deixa de ser gente. E como gente, adora a gente. A gente se adora. Muito obrigado! Aí, muito obrigado, muito obrigado. Aí, legal, legal. Então, olha só. Quando eu pensei em falar de prazer aqui, falei, vou pegar uma poesia, né? Vou pegar uma poesia. Daí, como eu não conheço muito poesia, não sou muito de ler poesia, eu fiquei procurando algumas, não achei nenhuma assim que, poxa, essa poesia eu acho que encaixa legal. Daí eu pensei, vou colocar uma música, uma letra de música. Daí eu pensei aquela assim, ó. O meu sangue ferve por você, oh, eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo. E o meu sangue ferve por você. Falei, pô, mas vou cantar essa música, Cília Magal, é isso aí. Falei, poxa, seria legal também, né? Mas eu tive o prazer de apresentar uma poesia minha mesmo, que eu acabei fazendo muito tempo atrás, daí eu emendei aqui, fiz uma introduçãozinha, e aí falei da poesia inicial. Ok? Legal. Então, olha só. Então, vamos ver o que é essa história do prazer. Prazer está ligado a fazer coisas boas, coisas gostosas, né? Coisas gostosas. Deixa eu só pegar que a gente tem querendo entrar aqui, porque tem que aceitar. Peraí. Não ver, não permitir todas. Aqui. Belezinha. Entrou aí. Joia. Tá. Então, prazer tem a ver com os nossos 5 sentidos. Vou colocar aqui, né, uma frase que trata disso. Prazer tem muito a ver, como eu falei, com os nossos 5 sentidos. Coisas que agradam os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso nariz, a nossa boca, o nosso tato, né? Coisas que fazem com que a gente tenha emoções positivas. Né? Ele não usa muito mais esse termo prazer, mas usa o termo emoções positivas. Então, olha só. Prazer é o que sentimos quando dançamos uma boa música, ouvimos uma piada engraçada, conversamos com um bom amigo, fazemos sexo, brincamos, comemos chocolate, abraçamos alguém, ou seja, fazemos algo de que gostamos, temos emoções positivas. Então, o prazer, como a gente estava falando lá, acaba sendo o pilar mais fraquinho, porque a gente tem aquela ideia de que tudo na nossa vida tem que ser muito prazeroso. Eu não quero passar dor, não quero ter que me esforçar, né? Eu não quero ter que ficar dolorido, não quero ter que perder horas me dedicando, estudando, fazendo, blá, blá.
que não é gostoso fazer isso. Imagina ter que passar a noite para fazer prova depois do dia seguinte, ter que fazer montando TCC, ficar escrevendo um monte de coisa, né? Aí não dá prazer na vida da gente. A gente fica chateado, fica magoado. Nossa, como eu sou infeliz, como eu sou chato, tenho que fazer tudo isso, minha vida poderia ser melhor. Então tem esse lado, né, da busca do prazer, que a gente vai abordar daqui a pouquinho mais profundamente como é que é essa ideia, o que a gente pode fazer, então, nesse aspecto. Mas aqui, resumidamente, o prazer tem a ver com essas nossas emoções positivas. Momentos agradáveis, momentos gostosos. É importante para a nossa vida? Claro. Se eu não tiver momentos gostosos, também a nossa vida fica muito chata, né? Fica muito chato. Então, para a gente ser feliz, é importante eu também ter momentos positivos, né? Emoções positivas, ter momentos gostosos. Isso é super importante, super importante. Segundo aspecto, engajamento. Engajamento. Olha só, engajamento. Engajamento tem a ver com um fenômeno da psicologia que é chamado de fluxo. Fluxo. Fluxo é um estado mental, né, emocional, que a gente está completamente absorvido com as coisas que a gente faz, completamente envolvido com aquilo que eu estou desenvolvendo. Eu até perco a noção do tempo. Eu estou fazendo uma atividade e aí eu não tenho mais noção de hora, de fome, de sede, de vontade de ir no banheiro. Eu estou tão envolvido com aquilo que eu não vejo outra coisa na frente. Estou tão direcionado para aquilo que eu estou fazendo que aí o tempo passa voando, né? O tempo passa voando. É que nem criança. Criança brincando, ela está nesse estado de fluxo, né? Estado de fluxo. E esse estado de fluxo faz com que a gente se sinta muito bem, muito realizado. Então, esse estado de fluxo tem a ver com coisas que a gente faz muito bem, coisas que a gente faz estando no momento presente o tempo todo, né? Por exemplo, eu tive uma experiência muito legal. Eu passei uns dias num mosteiro budista, zen budista, que é lá em Ouro Preto, e eu fui lá, tinha um amigo que já tinha ido lá uma vez, e era feriado, assim, ele me convidou, não quer ir comigo nesse mosteiro budista? Ah, vamos lá. Eu fui com ele. Daí tinha uma monja, e aí nesse período eles estavam fazendo um treinamento. E esse treinamento basicamente era o seguinte, bom, lá tinha uma casa lá que que é o alojamento, depois tinha um outro local, outro prédio, que era um salão, né? Era a sala de meditação deles ali. Né? Então, ela começava a tocar uns tamborzinhos umas 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, assim. A gente tinha 5 minutos que levantar e estar nesse salão para meditação. Então, a gente sai correndo, tá? E ficava em meditação naquela postura de lótus, ou aquela postura 6A, né? Sentado em cima do joelho, fazia aquela meditação olhando para a parede, assim. Dava um tempinho, ela tocava os tamborzinhos de novo, a gente tinha que levantar, fazer uma volta ali na casa, tudo em silêncio, silêncio absoluto. Em meditação, voltava de novo para a almofadinha, ficava mais um tempinho lá, daí ela tocava os tamborzinhos de novo, encerrava a meditação, ia ter a cerimônia de início do dia. A cerimônia do início do dia tinha uma série de... Era um ritual, né? É um ritual. Então, tinha uma série de atividades que a gente tinha que fazer, de gestos, de movimentação. Tem hora que a gente tinha que ajoelhar, tem hora que a gente tinha que levantar, tem hora que a gente tinha que pegar o livrinho lá, ler os sutras budistas, tem hora que tinha que fazer reverência, tem hora que... um monte de detalhes, né? E eu ia na cola desse meu amigo. O que ele fazia, eu fazia, né? Ele abaixava, eu abaixava. Ele levantava, eu levantava. Né? Eu ia assim, né? Primeiro dia, tudo bem. Segundo dia, mesma coisa. Estava rodando lá, tem uma hora que a gente ficou em pé, a monja deu um berro, a gente, 6A, ou seja, ajoelha aí, né? A gente ajoelhou, continuou, né, a cerimônia. Acabava a cerimônia, a gente ia para uma salinha do lado desse salão ali, né, que era uma cozinha, uma copa-cozinha, onde tinha o café da manhã. Nesse café da manhã, também era uma série de ritual. A colher tinha que ficar do lado direito, aqui para frente, tinha que pegar naquela posição, assim, com a mão, a cuia para frente. Tinha um monte de detalhes, um monte de detalhes. Daí, tudo em silêncio, tudo em silêncio. A hora que acabava o café, daí sim você podia conversar, podia falar. Então, nesse dia, que era o segundo dia, a hora que acabou o café, ela virou para ele, pô, que isso, cara? Vocês erraram, fizeram errado aquilo lá. Eu falei, nossa, segunda vez que eu faço, um monte de detalhes. Não, se você tivesse feito compenetradamente, ou seja, de maneira plena, uma vez só basta. Olha só que coisa mais doida. Ou seja, quando a gente faz alguma coisa, se a gente estiver presente naquele momento, uma vez só, você tem capacidade de absorver o que tem que ser feito. Né? E falou para a gente o seguinte, ó, vocês têm que aprender e vocês vão ensinar as pessoas que vão vir aqui depois. Né?
Então, eu comecei, puxa, depois que caiu a ficha, né? Se a gente fizer o que a gente estiver fazendo de maneira por inteiro, não tem erro, né? Esse é o estado de fluxo, né? Esse é o estado de fluxo. E a gente pode ter estado de fluxo em qualquer momento, vendendo, produzindo, né? Cantando, tocando violão, falando com outras pessoas. Então, costurando, qualquer atividade, se eu fizer de maneira completa, plena, eu entro em estado de fluxo. É possível entrar em estado de fluxo. E o estado de fluxo é o estado onde você está na plenitude. Na plenitude. Isso também acaba trazendo, né, a felicidade. Olha só, então o que é essa história de engajamento? Engajamento é o compromisso que nós temos com a vida, a vontade de fazer bem feito, seja no trabalho, nas brincadeiras, na família. Um sujeito engajado é aquele que está absorvido pelo que faz e participa ativamente da vida. Olha só, trazendo um pouquinho para o nosso meio aqui empresarial, a gente tem uma série de atividades que a gente faz na nossa atividade profissional que a gente faz sem prestar nenhuma atenção, né? Faz porque tem que fazer, ou faz com má vontade, né? Faz sem gostar. Ah, não gostei, o chefe brigou comigo, então vou fazer de qualquer jeito. Não é verdade? No fundo, está trazendo prejuízo para a gente mesmo. A gente não completa a nossa sensação de felicidade. Quando a gente não faz por inteiro aquilo que a gente pode fazer. Dá o máximo que você puder naquilo que você está fazendo. Aí sim você entra nesse estado de fluxo. E eu consigo fazer isso para a nossa atividade profissional, pessoal, de modo geral. Quem conseguir fazer assim, consegue entrar em nível de produtividade muito maior. Muito maior. Muito maior. As empresas hoje em dia, eu já participei de alguns treinamentos nessa área comercial, que trata exatamente disso. Como levar a sua equipe de vendas a ter um estado de fluxo. Tá? Existe uma possibilidade de metodologia para trabalhar esse tipo de coisa, para as pessoas se engajarem, estarem envolvidos com o negócio, né? Vai além da motivação só. A minha intenção é que isso dê certo. Estou envolvido até o cabelo, de corpo e alma nesse objetivo, né? Isso é entrar em estado de fluxo. Isso é entrar em estado de fluxo. Vamos então para o terceiro. O terceiro é o significado. Significado. Ó, uma vez perguntaram para o Einstein, né, o cientista Einstein, o seguinte: se você tivesse oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, qual seria a pergunta que você faria? Ele pensou um pouquinho e falou o seguinte: eu perguntaria quando o universo foi criado. Porque a partir daí, o resto é só matemática, é pura matemática. Ele parou um pouquinho, pensou, falou, não, peraí, eu posso mudar a pergunta? Sim, pode mudar. Ó, eu perguntaria por que o universo foi criado? Porque aí eu teria o sentido da minha vida, por que eu existo. Né? Então, o significado tem a ver com isso. Por que você existe? O que você está fazendo aqui? Né? O que você quer fazer da sua vida? No que você vai ser importante? Essa ideia de significado, às vezes tem uma pegadinha meio religiosa em si, mas não precisa ser só religiosa, não. Eu tenho a ver qual é a minha função, no que eu quero ser diferente, qual o legado que eu quero deixar para as pessoas. Né? Isso é importante, isso é importante. Às vezes as pessoas ficam pensando, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mesmo essas pessoas que moram na rua, todas elas têm um cachorrinho. Vocês já observaram isso? Pelo menos um, né? Tem gente que tem mais até, né? Tem mais até. Por que eles têm esse cachorrinho? Por que vocês acham que essas pessoas que não têm nem onde morar, cuidam de um cachorrinho, pelo menos? Elas cuidam porque elas querem se sentir importantes, né? Importantes. Ou seja, todos nós, o que a gente busca na nossa vida é fazer a diferença para alguém. Fazer a diferença para alguém. Quando a gente sente que, de certa maneira, a gente é importante para alguém, alguém gosta da gente, eu estou fazendo bem para alguém, isso dá uma paz, né, uma tranquilidade. Então, todos nós, o que a gente busca, de certa forma, é exatamente isso. Trazer, mudar a vida de alguém, servir de referência para alguém. Então, vamos ver aqui, ó. Significado é o que dá sentido à nossa vida. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer que podem dar significado para a vida da gente. Claro que para cada pessoa é diferente, né?
Então, por exemplo, criar filhos. Tem gente que o significado da vida dela é fazer com que os filhos se desenvolvam, cresçam, tenham sucesso, tenham resultado, sejam pessoas dignas e tudo mais. Fazer uma boa ação, né? Por exemplo, participar de alguma atividade que nos faça importantes para alguém ou para alguma grande causa. Tem gente que larga um emprego super, né, ganhando super bem, para fazer algo em prol da melhoria da vida das pessoas. Não tem isso? Vira e mexe, a gente sabe de pessoas desse tipo, né? É a sensação que nossa vida faz parte de algo maior. Até tem uma história interessante da Madre Teresa de Calcutá, que eu não sei até onde é verdade ou não, mas pelo menos é o que chega para a gente, que ela estava andando na rua com algumas pessoas acompanhando, e tinha uma pessoa lá, né, com recurso e tudo mais, estava acompanhando para ver como é que era a vida, né, da Madre Teresa de Calcutá. De repente, na rua, né, uma pessoa passando mal, doente, assim, ela ajuda a tratar, limpa o vômito da pessoa e tudo mais. Nossa, o cara fica, né, enojado, ele fala, nossa, e vira e fala, olha, eu não faria isso por dinheiro nenhum. E eu também não. Mas Madre Teresa de Calcutá fala, eu também não faria isso por dinheiro nenhum. Né? O sentido da vida dela é exatamente isso, é ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas consigam se viver bem, viver felizes. Então, essa história de ter significado tem um papel muito grande. E isso a gente pode transportar isso também para a nossa, como sendo uma empresa, né? Como sendo uma empresa. O significado da empresa, na verdade, ela não existe para ganhar dinheiro. Não é esse o objetivo principal de uma organização, né, de uma empresa. O objetivo principal é atender uma necessidade, né? Conseguir satisfazer ou atender o que as pessoas precisam. As empresas que direcionam para esse tipo de postura, tipo de visão, são as empresas que têm sucesso, são as empresas que dão certo. A preocupação não é vender o meu produto, é ter um produto que atenda uma necessidade de alguém. Pessoas que precisam, então, tem que ser satisfeito por alguma expectativa, alguma necessidade, e se eu consigo oferecer esse produto, a chance de eu ter sucesso é muito grande, é muito grande. Esse é um foco importante, né? Esse é um foco importante de significado, ok? Deu para entender, captar esses três aqui? A gente vai trabalhar. O que a gente pode fazer, então, com esses três? Por que é importante a gente focar nessa tríade, né, da felicidade? Olha só. Então, aqui a gente tem uma receita, né? Significado, prazer, engajamento e significado. Vamos pensar assim, né, na sequência que a gente apresentou. Prazer, engajamento e significado. Temos, então, aqui a nossa receita de felicidade. Tá? O que isso tem a ver com o nosso mundo, a nossa parte profissional? O que isso tem a ver com o mundo do trabalho? O que isso tem a ver com o mundo empresarial? Né? É o que eu estava comentando ali. Se eu trabalhar esses três pontos, né? Ou seja, se eu tiver na minha empresa pessoas, né, colaboradores, com uma sensação de bem-estar, né, felizes, eu consigo ter uma produtividade muito maior, uma criatividade muito maior, eu consigo atender o cliente muito melhor, eu consigo ter menos faltas, né, menos problemas de saúde, eu consigo ter uma capacidade de inovação muito grande, porque a sensação de felicidade traz tudo isso. Se eu tiver engajamento, ou seja, as pessoas realmente envolvidas, né, imbuídas de que a empresa tem que dar resultado, que as pessoas têm que ser bem atendidas, tem que atender as necessidades, né, das pessoas, e isso é o meu significado, né, esse significado do que eu ofereço traz benefícios para as pessoas. Se aquele produto que eu ofereço não traz benefício para ninguém, ninguém vai comprar, ninguém vai querer. Né? Então, esses três aspectos também traz felicidade, né, como uma pessoa, né, pensando em pessoa jurídica também. Né, pessoa jurídica também. Então, é importante a gente trabalhar ou entender o que a gente pode fazer nesses três aspectos. Então, olha só, vou propor aqui... aqui, ó. Então, outra coisa importante, que eu já estava pulando indo para as atitudes, mas aqui também é super importante. Olha só, a gente fala de felicidade ali, mas a felicidade, se a gente analisar bem, na verdade, ela é um truque da natureza, né? Um truque da natureza. Ou seja, se a gente ficar muito apegado só naquela sensação, na primeira, né, na sensação de prazer, de emoções positivas, a hora que eu alcanço um objetivo, me sinto feliz naquele momento, porém, daqui a pouquinho mais para frente, eu estou novamente querendo, né, já não atende mais, eu vou querer mais coisas. Então, essa ideia de felicidade,
é um truque da natureza para fazer com que a gente se desenvolva, para que a gente evolua. Graças a essa busca da felicidade, é que a gente quer ganhar mais dinheiro, né, que a gente se dedica mais, que a gente gasta mais dinheiro também, que a gente faz amizades, que a gente casa, que a gente briga, que a gente produz, que a gente estuda, que a gente toca, que a gente canta, né? Tudo que a gente faz, no fundo, é para a gente ser feliz, né? Não existe ninguém que não queira ser feliz no mundo, né? Todo mundo quer ser feliz. O problema é a forma como a gente entende essa felicidade, né? Como eu estava dizendo ali atrás, a gente, na nossa sociedade aqui, busca aquela sensação de que eu não posso ter momentos ruins, eu não posso passar por sofrimento. Se eu estou sofrendo, eu não estou feliz, né? Me sinto muito infeliz. E, às vezes, a gente amplia tanto aquele momento desagradável, e aí a dor é muito maior, a dor que a gente cria, do que efetivamente o que foi criado por aquela situação que não foi de acordo com o que a gente esperava, né? Até o Dalai Lama coloca uma coisa muito interessante. Ela fala assim, que a infelicidade, ou a dor, uma boa parte, se não a maior parte dela, é causada pela nossa inabilidade de tratar os momentos de tristeza. Eu preciso entender que eu tenho momentos de alegria e tenho momentos de tristeza também. Isso não impede que eu seja feliz. Não impede que eu tenha uma visão positiva em relação às coisas e à vida, né? Essa aqui é a ideia. Então, vamos lá, ó. Para a gente trabalhar essa ideia dessas tríade da felicidade, eu coloquei aqui os 3 aspectos que a gente viu, né, até agora. Então, atitudes para a verdadeira felicidade. Primeira coisa, ó, tomar consciência de que a vida é feita de ondas. Né? A vida é feita de ondas. Essa atitude, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, tem a ver com o primeiro pilar, que é a ideia da felicidade, ou de emoções positivas. Eu preciso entender que eu tenho momentos positivos, de emoções positivas, e momentos de emoções não tão positivas, né? Eu preciso entender isso, e saber passar isso de uma maneira mais, vamos dizer, otimisticamente, né? Vamos pensar dessa maneira. Segundo ponto, desenvolver suas inteligências, ou seja, está ligado ao engajamento. A gente viu que o engajamento tem uma ligação muito grande com as nossas capacidades, com os nossos potenciais. Quando eu desenvolvo algo que eu sei fazer, que eu tenho capacidade, que eu tenho competência, e aí eu consigo fazer de uma maneira bem feita, eu gosto daquilo que eu estou fazendo, e daí eu me envolvo com aquilo, e aí eu entro em estado de fluxo, né? Que a gente viu. Então, desenvolver as nossas inteligências, ou as nossas competências, é um outro ponto super importante para a gente alcançar a nossa verdadeira felicidade. E o terceiro, que tem a ver com significado, é colocar suas inteligências a serviço da humanidade. Então, tem a ideia do significado. Eu tenho competências, tenho dons, tenho capacidades, e eu coloco esses dons, essas minhas competências, essas minhas capacidades, a serviço das pessoas, a serviço atender necessidades das pessoas. Quando isso acontece, eu alcanço o significado. E eu complemento essa ideia, né, da verdadeira felicidade. Então, a gente vai ver cada uma delas aqui mais profundamente, ok? Vamos lá, ó. Bom, primeiro passo aqui, né? Tomar consciência de que a vida é feita de ondas. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui a situação hoje, né? Hoje, aqui, nós estamos aqui em outubro, dia 25 de outubro, ok? 25 de outubro de 2011, ok? Passou um ano, daqui um ano, 25 de outubro de 2022, eu posso estar basicamente em 3 lugares. Eu posso estar melhor do que eu estou hoje, acima, né, do que eu estou hoje. Eu posso estar igual do que eu estou hoje, ou eu posso estar pior do que eu estou hoje, certo? Então, eu posso estar em 3 lugares, tá certo? Eu não vejo outro ponto diferente desses 3, né? Tem a situação que eu estou hoje aqui, que é o ponto A, e o ponto B, ele pode estar em 3 lugares. Eles podem estar melhor, igual ou pior do que eu estou hoje. Tudo bem? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Tudo bem? Está coerente isso? Joia? Não tem outra possibilidade. O que faz com que a gente esteja num estado melhor, ou no estado pior, ou igual? Vamos pensar assim, vamos pegar os extremos para a gente entender. Olha só,
Se eu entender que a vida é feita de ondas, ou seja, tem momentos bons, momentos produtivos, momentos felizes, momentos, né, de emoções positivas, e eu tenho momentos de baixa, né? Momentos onde eu estou passando por alguma dificuldade, estou passando por alguma transição, momentos que eu me vejo meio sem recurso para atender aquelas necessidades, eu me vejo, né, meio encurralado, né, meio preso, meio sem o que fazer. A vida é assim, né? Tem hora que a gente acorda muito bem, tem hora que a gente não acorda muito bem. Se eu entender isso, eu começo a ter posturas positivas ou eu posso ter posturas negativas. Em função dessas posturas positivas e posturas negativas, é que eu vou ter as consequências dessas minhas atitudes. Então, por exemplo, se eu tiver uma atitude de gratidão, de agradecer pelas coisas que eu tenho, me dá uma sensação de bem-estar, isso comprovadamente pela, né, psicologia positiva, isso não é autoajuda, tá certo? É importante reforçar isso, não é autoajuda. Momentos, sensações de gratidão trazem um bem-estar, libera ocitocina, libera dopamina no nosso cérebro, dá uma sensação de bem-estar. Então, às vezes, fazer uma boa ação traz uma sensação de felicidade por um certo tempo, por um certo tempo. Por isso que as pessoas, às vezes, fazem isso sem pensar no que vai receber em troca, né? Ou então, a hora que eu estou numa baixa, eu me revolto. Nossa, está tudo errado. Foi eles que culpam as pessoas. Você que é culpado por eu estar passando por essa dificuldade. Você não me ajudou, você fez isso, você fez aquilo. Né? Começa a arranjar mil desculpas, né? mil focos para jogar a sua raiva, jogar a sua revolta. Né? E aí, o que acontece? Eu estou tendo sensações, emoções negativas. E emoções negativas libera outras substâncias que provocam mal-estar. Você fica doente, né? Engorda, cai cabelo, cria espinha, fica doente, fica com raiva, dá gastrite, dá um monte de coisa. Né? Então, essa é a ideia. Então, se eu trabalhar na linha de agradecer, dar ênfase, né, para momentos de alegria, momentos de emoções positivas, ser altruísta, pensar em ajudar as outras pessoas, em vez de ficar preocupado com quem é a culpa, tentar pensar mais, tentar resolver mais na solução do que na causa. Né? Quem causou isso? Vamos achar o culpado. Não vai resolver nada isso. Né? O importante é assim, o que está causando isso? Né? O que está causando isso? O que eu posso fazer para mudar isso? Essa é a direção. Quem consegue trabalhar isso bem, vai parar numa posição melhor do que está hoje. Quem não consegue trabalhar isso muito bem, entrar para esses sentimentos ruins, vai começar a ficar doente, vai começar a ficar improdutivo, vai faltar no trabalho, não vai conseguir conviver com as pessoas, vai começar a encarar, né, entender, ou ter na cabeça uma visão de que as pessoas todas são ruins, as pessoas todas são pilantras, todo mundo quer passar a perna em mim, né? É uma visão negativa do mundo. Você tem uma postura também mais de proteção, né? Se eu estou enfrentando aqui, né, eu tenho que me resguardar, então eu não estou aberto para as coisas. Então, geralmente, eu tenho menos situações, menos oportunidades para a gente alcançar resultados, né? Então, esse é o ponto. Então, basicamente, o que muda na nossa vida não são os fatos, mas, assim, o que a gente faz com os fatos que a gente está vivendo. Não são o que está acontecendo com a gente que é ruim, é o que a gente faz com isso que aconteceu com a gente. Né? Posso fazer isso de uma maneira ruim, posso fazer isso de uma maneira boa. Né? Aproveitar o que tem de bom e aprender o que tem de ruim. Né? Até tem uma frase legal do Mandela, que achei muito interessante. Ele fala assim, ó, num jogo ou na vida, no jogo ou na vida, eu nunca perco. Né? Ou eu ganho, ou eu aprendo. Olha só que coisa mais legal. No jogo e na vida, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Nunca estou perdendo, na verdade, né? Então, essa é a ideia. Então, olha só. Está baseado, basicamente, a base é as suas escolhas. Quais são as suas decisões? Quais são as suas tomadas de decisão? É isso que muda o seu futuro. É isso que muda o seu futuro. E das empresas também. É isso que muda o futuro. Tá? Então, vamos ver aqui uma coisa que mostra muito claramente no nosso corpo. Né? Tem um documentário, na verdade é um documentário já antigo,
É um documentário meio ficção também. Tem uma história por trás e nessa história ele traz algumas pesquisas ligado à parte de neurociência, ligado também à parte de física quântica. E numa dessas pesquisas tem uma partinha que eu achei muito legal, que ele faz, um cientista japonês, ele faz uma experiência com água. Então ele pega uma garrafa de água, coloca água nessa garrafa, e aí coloca água nessa garrafa e coloca palavras positivas, né, nessa palavra. Né? Muito obrigado, estou muito feliz. E em outras garrafas, ele coloca também água na garrafa, coloca palavras negativas. Eu te odeio, eu vou te matar, você é terrível, coisas desse tipo, né? E aí, o que ele fez no experimento? Ele pegou gotinhas dessa água, cristalizou, colocou, né, congelou, e aí colocou no microscópio para olhar o formato dessas águas, né? Esses cristais que foram formados dessa água. Do lado esquerdo aqui, são os cristais, né, da água formada, né, quando recebe bons sentimentos, palavras positivas, palavras boas. E do lado direito estão os cristais, que nem é cristal mais, é uma coisa meio amorfa, né, das gotas de água que foram congeladas, das águas que foram colocadas nessas garrafas, tem sentimentos ruins, sentimentos poluídos, como ele chamou aqui, né, sentimentos poluídos, sentimentos negativos. Então, olha só, isso é numa água externa. Vocês sabem que a grande parte do nosso corpo é água, né? Varia de 60% a 70% do nosso corpo é água. Molécula d'água. Molécula d'água. O que eu quero colocar por aqui, ó? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas impactam na formação dessas moléculas de água. Na forma como essas águas se organizam, na forma como essas águas se comportam dentro do nosso corpo, né? Então, por isso que pessoas que acabam tendo um sentimento negativo pelas coisas, normalmente são as pessoas que acabam ficando doentes muito mais fáceis. Tem um experimento nesse livro que eu apresentei lá no começo, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que fizeram o seguinte, um experimento, né, verdadeiro, real, assim, pegaram pessoas e aplicaram, puseram assim, um grupo de pessoas foi colocado numa sala e foi alimentado com coisas boas, né, pensamentos positivos, filmes legais, divertidos, engraçados, e pegou um outro grupo e colocou numa sala que tinha coisas negativas, né, violência, atrito, brigas, guerras, né, e inocularam, aplicaram nessas pessoas um vírus da gripe, né, em todas essas pessoas. 80% das pessoas que foram bombardeadas por pensamentos positivos não apresentaram sintoma nenhum, enquanto ao contrário, né, da outra 80% apresentou problemas de saúde, né, sintomas da gripe. E as pessoas não tinham, né, as pessoas todas eram saudáveis, né? Então isso comprovou que o estado emocional consegue gerar capacidade do corpo reagir, né, a uma série de problemas que podem causar problemas de saúde, né? Então, isso é muito, muito importante e é verificável, cientificamente é possível comprovar isso aí. Tá? Então, tudo isso depende do quê? Da nossa escolha, da forma como a gente vê o mundo, da nossa visão de mundo, né? Dos nossos valores, das nossas crenças. Se eu acreditar que todo mundo é picareta, é ruim, malvado, e eu vou levar essa relação dessa maneira. Se eu entender que as pessoas de modo geral são boas, eu posso ter uma postura diferente. Não estou querendo dizer que a gente precisa ser ingênuo, não é isso. Mas eu preciso ter uma visão mais positiva sobre as coisas. Por exemplo, aconteceu uma fatalidade, aconteceu algo que não era o esperado, que deu errado o que eu previa, não adianta entrar numa de se culpar, se lastimar, ou culpar outra pessoa, tentar ver quem é que é o culpado disso, se revoltar, jogar a culpa para os outros, né? Mesmo porque se você não fizer nada, o efeito vai estar ruim do mesmo jeito, né? Agora, se eu tentar entender, não deu certo, o que foi que não deu certo? Quais são as causas? O que eu posso fazer para que da próxima vez isso dê certo? Eu posso aprender com essa situação desagradável, em vez de ficar sofrendo com essa situação desagradável, né?
Claro que ninguém gosta de perder ou passar por uma situação ruim. Claro, a gente sente aquilo lá. Mas eu posso sofrer por mais tempo ou sofrer por menos tempo. Eu posso aprender com aquilo ou eu posso me revoltar com aquilo. E aí, o resultado é aquilo que a gente viu. Posso estar melhor, posso estar igual, posso estar pior do que eu estou hoje. Né? Isso é importante. Isso acontece também na nossa atividade profissional, né? Eu entro lá, já, todo mundo quer passar a perna em mim, todo mundo só tem gente malvado, sei lá, né? Então, muda a forma de relacionar. Se a gente começar a entender que todo mundo está junto, tem o mesmo foco, quer que dê resultado, quer que a empresa cresça, e com isso a gente vai crescer também, vou conseguir ganhar mais, vou conseguir me desenvolver melhor, vou conseguir melhorar as minhas competências, e aí no futuro eu posso estar chegando em situações melhores do que eu estou hoje, ou nessa empresa, ou nas outras, ou em outra empresa qualquer, ok? Eu consigo ter um resultado melhor. Vamos em frente. Então, vamos lá, ó. Nas escolhas estão o nosso crescimento e a nossa felicidade. Resumindo um pouco do que a gente falou aqui, basicamente é isso, né? Nas nossas escolhas estão o nosso crescimento e a nossa felicidade, ok? E uma frase lá da psicologia positiva emoções positivas inundam o nosso cérebro com dopamina, serotonina, que são substâncias químicas que sintonizam os centros de aprendizado do cérebro em um patamar mais elevado. Ou seja, se a gente tiver um nível de positivismo, né? Ou seja, a gente está tendo uma sensação de felicidade ou de bem-estar, né? A gente consegue aprender melhor. A gente consegue estar mais aberto para captar as informações, ter mais capacidade de registrar essas informações, ter mais capacidade também de recuperar, trazer de volta essas informações quando necessário. Né? Então, essa é a nossa capacidade de aprender. Aprender é isso, né? É absorver a informação, captar a informação, processar essa informação, armazenar essa informação, e a hora que for necessário eu consigo trazer essa informação de volta. Isso é aprendizado. Isso é potencializado quando o cérebro funciona com essas substâncias, né? A dopamina, a serotonina, endorfina, várias outras aí também. Então é importante ter essa sensação, né? Momentos de emoções positivas. Isso depende da forma como eu vejo o mundo, da forma como eu vejo o mundo, da forma como eu encaro o mundo. Ok? Beleza? Olha, vamos nós. Segundo ponto, temos o primeiro então. O primeiro é que a vida é feita de ondas, eu preciso trabalhar e saber como é que eu trabalho isso, né? Como é que eu estar lidando com fazendo as minhas escolhas, né? Fazendo as minhas escolhas. Ok. Então, vamos lá. Segundo ponto. Desenvolver as nossas inteligências. É pegar meu fone. Opa. Tem gente que está com o microfone aberto. Se puder só fechar o microfone por enquanto, na hora que for falar, tudo bem? Meu fone. Okay. Uhum. Vamos lá. Então, olha só. Segundo ponto, desenvolver as inteligências. Ou seja, desenvolver as nossas competências, desenvolver os nossos dons, né, os nossos talentos. Todos nós temos talentos, a gente vai ver isso, né, com mais calma daqui a pouquinho. Então, olha só, eu vou trazer aqui, já que a gente falou de inteligências, um conceito, né, das inteligências múltiplas, que foi desenvolvido, né, proposto por Gardner. Inicialmente, ele pensou nesses primeiros aqui, ó, o físico sinestésico, espacial, inteligência lógico-matemática, inteligência musical, inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal. Vamos ver cada uma delas, depois tem as outras três que ele propôs mais recentemente, né, que é a naturalista, a existencial e a espiritual. Né? A físico-sinestésica está ligado à nossa capacidade de viver no nosso mundo físico, né? Ou seja, me movimentar, trabalhar o meu corpo, conseguir ter uma noção de espaço. Né? Então, as pessoas que têm essa capacidade de usar essa habilidade, né, essa inteligência, ou seja, tomar decisões nesse nível, por exemplo,
pintores, desenhistas, bailarinos, pessoal de esporte, né, que vôlei, basquete, todo mundo que trabalha, que depende dessa parte visual, ou pessoas que trabalham com ferramentas de colocação de peças, por exemplo, mecânico, que encaixa, né, ou vou pegar uma mala, precisa caber no carro, tem uma visão espacial legal, consigo entender bem, ou distribuir, arrumar a mala bem legal, né, organizada. Então, no caso de uma empresa, qual é o layout, melhor layout de funcionamento da empresa, né, da produção? Qual a sequência dos equipamentos? Como é que eu vou distribuir esses equipamentos na minha empresa, na minha planta de produção? Né? Então, isso é uma inteligência físico-sinestésica, né? E espacial ali embaixo também, mesma ideia. Físico-sinestésica ligado com atividade física e espacial, né, com esse trabalhar o espaço. A linguística tem a ver com saber usar as palavras, né? Tanto entender quanto conseguir falar, né? Ler, entender bem e conseguir usar as palavras de maneira adequada, de maneira eficiente, vamos dizer assim, né? Daí tem a inteligência lógico-matemática, então capacidade de raciocínio lógico, de entender a relação, o efeito, causa e efeito, né? Então tem a ver com esse tipo de capacidade. Essas duas, a inteligência linguística e a lógico-matemática, eram usadas naqueles testes de QI, que até hoje, né, são usados nos testes de QI. Então, antigamente, a pessoa era inteligente quando tinha um QI muito elevado. O que significa ter QI muito elevado? Ela tem essas duas inteligências muito bem desenvolvidas. A inteligência linguística e a inteligência lógico-matemática. É isso que era medido, né, o século passado, e hoje em dia ainda se mede também, mas não é um dos aspectos mais importantes, né, não tem um peso como tinha, né, no século passado, há 50 anos, 60 anos atrás, né, mas ainda tem um lado importante, porque a gente trabalha com isso, né, no relacionamento com as pessoas, eu preciso me expressar bem, né, eu preciso também ter uma coerência naquilo que eu vou falar, ou entender, para poder resolver problemas, eu tenho que ter uma certa noção de lógica, uma percepção da lógica, né? Então, isso é importante, não deixa de ser importante até hoje. Mas outras inteligências passaram também a ter um peso também muito significativo, né? A outra é a inteligência musical. Então, a inteligência musical não está no aspecto só de tocar um instrumento, cantar, mas tem a ver a percepção de sons. Então, por exemplo, uma pessoa com muita experiência, ela consegue ouvir uma máquina e só pelo barulho saber se a máquina está boa ou não, se vai ter algum problema ou não, né? Isso pode ser num carro ou numa máquina de uma empresa. Então, é uma maneira de até fazer a parte de manutenção preditiva, que eles chamam, né? Então, fazer um acompanhamento das condições da máquina por percepção auditiva, né? A forma como vibra o som que está fazendo, quem tem experiência naquilo consegue perceber. Isso é uma capacidade auditiva. Ou então, você trabalha com música mesmo, né? É uma percepção musical desenvolvida. E tem as duas inteligências, a interpessoal e a intrapessoal, ou seja, a interpessoal é a minha relação com as outras pessoas. A inteligência que eu tenho em me relacionar bem. Tem gente que tem facilidade de se relacionar, né? Então, essas são as pessoas que têm uma inteligência interpessoal mais desenvolvida. E tem a inteligência intrapessoal, ou seja, a inteligência de eu comigo mesmo, né? Então, eu consigo trabalhar as minhas emoções, consigo perceber as coisas que eu sinto e consigo dar uma solução para as coisas que eu estou sentindo de uma maneira mais inteligente, mais efetiva, mais adequada, mais assertiva, né? Essas duas inteligências, a interpessoal e a intrapessoal, que é chamada de inteligência emocional, né? Goleman utilizava muito isso, a inteligência emocional, que as empresas também procuram isso, né? Pessoas que têm uma capacidade de se relacionar bem, de trabalhar bem as suas emoções, né? Trabalhar estresse, a sua capacidade de dar solução para as coisas, mas conseguir desenvolver, ter autocontrole, né? Ter o seu autocontrole. Então, a inteligência emocional tem esse aspecto. E mais, né, recentemente, né, posteriormente, dessas 7 aí que ele lançou, né, anteriormente, ele trouxe mais 3 possibilidades de inteligência. A naturalista,
que é a capacidade que você tem de perceber a natureza, não só aproveitar como a natureza funciona, se beneficiar, mas a relação que eu tenho com a natureza. Né? Então, tem gente que, olhando para o céu, já consegue saber se vai chover, quando vai chover, ou não vai chover. Aqueles pescadores, na minha adolescência, eu acampava em praias assim, desertas, e a gente tinha relação, contato ali com os pescadores, com aquelas vidas de pescadores, que eles tinham uma experiência, assim, empírica, uma experiência de vivência, que fugia o lado teórico da coisa. Ele olhava para o mar, sabia se ia ter peixe ou não, só pela forma como o mar se movimentava, né? Formato das nuvens. Então, tinha um conhecimento da natureza muito grande, né? Muito grande. Isso é inteligência naturalista. A existencial tem a ver do grau de importância que eu dou para a existência, né? São as pessoas que conseguem trabalhar esse nível de existência, tanto não só minha, quanto da sociedade, né? Tem uma preocupação em dar soluções para a convivência melhor das pessoas, né? Esse aspecto. E a espiritual é uma noção de que existe algo maior, né? Uma percepção de que existe algo maior. Ele consegue trabalhar esses aspectos do desconhecido, vamos pensar assim, do algo que não tem uma explicação científica, teórica, né, conceitual, e consegue entender isso. Então, está ligado à área de sabedoria de vida mesmo. Não é só... Tem a ver com o lado religioso, vamos pensar assim, mas não o religioso especificamente de uma religião, né, mas a concepção do algo maior, fazer parte de algo maior. Né? Eu estou no mundo aqui, eu não sou isolado, não é só isso, só essa minha existência aqui. Né? Eu sou algo maior, eu sou uma totalidade. Né? Fazemos parte de uma comunidade maior. Né? Não sou só eu, só a minha família, só aqui em Itapeva. Não, eu sou o planeta. Eu tenho uma relação com o planeta. Qual o meu papel dentro desse conjunto, né, de coisas? Então, essa percepção que o Gardner coloca como a inteligência espiritual. E aí tem uma outra pessoa, né, um outro autor, que eu gosto bastante dele também, que é o Stephen Covey. Ele apresenta, na verdade, 4 inteligências. E eu fiz uma relação, né, um paralelo, baseado no que ele comentava. Ele não especifica diretamente, assim, com essas múltiplas inteligências do Gardner, mas a forma como ele aborda cada uma dessas inteligências, eu acabei relacionando aqui para a gente entender melhor. Olha só, inteligência física tem a ver com esse lado mesmo físico das coisas, né? A coisa como eu me movimento, coisa do espaço, onde eu encaixo os equipamentos, onde eu consigo alcançar, onde eu não consigo alcançar, né? Como é que eu vou trabalhar a minha saúde física, vamos pensar assim, ok? A inteligência mental, que é o tal do QI que eu comentei ali atrás, né? A gente vai ver aqui. Então, tem a ver com o lado racional mesmo, né? Racional. Ou seja, usar bem a parte mental significa eu saber trabalhar bem a linguagem, saber trabalhar bem as lógicas, né? O funcionamento das coisas, entender como as coisas funcionam logicamente, né? E inteligência musical, apesar de ter uma percepção, assim, que foge um pouquinho do que a gente tem dessa história só de mental, linguística, matemática, mas a linguagem musical tem a ver, né? Tem que entender. A música é pura e simplesmente matemática, né? Mas música é matemática. A gente consegue trabalhar as divisões de tempo, de compasso, de harmonia, né? De relação entre as notas. Existe uma lógica entre isso, entre essas notas musicais, né? Por isso tem a ver com o lado mental. A inteligência emocional, que eu já comentei aqui, e a inteligência espiritual, que eu juntei aquelas 3 finais lá, naturalista, existencial e espiritual. E ele coloca assim, que as empresas são formadas por esses 4 elementos, como nós também. Nós somos formados pela parte física, a parte mental, a parte emocional e a parte espiritual. Todos nós temos esses 4 aspectos, né? 4 níveis de existência aí. Nós temos a nossa existência física, nós temos a nossa existência mental, nós temos a nossa existência emocional e nós temos a nossa existência espiritual. E as empresas também são assim. Então, olha só, os 4 planos aqui da empresa.
né? A gente pode entender a empresa nesses 4 níveis, Eu posso entender a empresa no nível físico, que a gente chama de corpo, no aspecto pessoal, né? Pessoal, mas no caso da empresa, a parte física é a estrutura física da empresa, né? Os prédios, os equipamentos, os móveis, né? As ferramentas, isso é o aspecto físico. Se isso estiver bom, tiver em condições de uso, ótimo, vai funcionar muito bem. Então tem que ter, os prédios têm que estar adequados, não pode estar obsoleto, não pode estar, né, quebrando, caindo, as máquinas também, as ferramentas, então tem que ter um nível de uso, né, de qualidade, de padrão, de adequação física para a coisa dar certo, ok? Tem a parte mental, para nós aqui, é a forma como a gente interpreta o mundo, é a forma como a gente toma as decisões, é a forma como a gente controla os nossos comportamentos, né, decide o que fazer, o que não fazer, são os nossos processos, as nossas crenças, os nossos valores. Mesma coisa na empresa. Da empresa, a parte mental, eu vou tirar só dos valores, eu coloco mais para frente, na espiritual da empresa, mas assim, na mente, no caso da empresa, são os processos, como funciona, como é feita as compras, as vendas, feitos os pagamentos, então quais os fluxos, né, de informação, como essas informações vão passando de um lado para o outro, né? Então, os processos de execução de uma organização, de uma empresa. E aí, o terceiro aspecto é o coração, o lado emocional. Aqui são as pessoas, né, no caso da empresa. No nosso caso aqui são as nossas emoções. Por que separa essas duas coisas no nosso caso aqui? Porque o lado emocional, no processo evolutivo do ser humano, foi o que surgiu primeiro. Então, a resposta emocional é muito mais rápida. Acontece uma coisa, a gente já sente. Né? Eu fico triste, eu fico chateado, eu fico nervoso, eu fico bravo, eu fico irritado, eu fico palpitando. Né? Então, o lado emocional, a primeira reação é emocional. Depois vai para o lado racional, né? Para o lado mental, para entender o que está acontecendo e aí dar uma solução. Se a gente equilibra essas duas coisas, eu consigo tomar decisões mais adequadas, né? Mais adequadas. Mas sempre tem um aspecto emocional nesse processo. No caso de uma empresa, é a mesma coisa. O que a gente pode pensar, no caso de uma empresa, o coração, o lado emocional de uma empresa, são as pessoas. Qual é o que eles chamam de clima organizacional, né? Clima organizacional. Como é que funciona a relação entre as pessoas? Será que nessa minha empresa, nessa minha organização, existe muito rádio peão nas pessoas? Existe confiança entre as pessoas ou não? Muita intriga, crenças aí de que um quer passar a perna no outro, ou então as pessoas trabalham em conjunto, o trabalho de equipe funciona bem, um ajuda o outro, a intenção é que as coisas deem certo, né? Tem uma postura mais positiva, no sentido de resolver problemas, não focar nos problemas, mas focar nas causas, né? Perdão, focar na solução dos problemas, não focar na causa, né? No problema, focar na causa, mas sim focar na solução desses problemas. Não focar no que está tudo errado, mas focar o que eu posso fazer para sair disso que está tudo errado. Né? Então, direcionar o seu esforço muito mais para coisas produtivas do que coisas que vai ficar girando e não vai dar resultado nenhum. Né? Então, isso tem a ver com o lado emocional, com as pessoas de uma organização. E o espírito, no nosso caso aqui, é a nossa razão de ser, né? Nossa existência, quem eu sou, para onde eu vou, o sentido da nossa vida, né? Que a gente viu aí. Se está direcionado, a gente consegue trabalhar melhor. No caso da empresa, é exatamente o papel da direção, né? O norte, da missão da empresa, a visão da empresa, onde ela quer chegar, qual a missão dela, quem ela atende. Né? Então, isso tem a ver com a nossa inteligência espiritual. Eu posso trabalhar isso, né? A gente pode trabalhar isso, né, no nosso aspecto profissional também. Né? Como é que eu estou em relação fisicamente para as atividades que eu quero desenvolver, para a profissão que eu quero ter? Como é que estou mentalmente? Ou seja, eu tenho competência, tenho conhecimento, tenho habilidades, tenho inteligências, métodos, técnicas para trabalhar naquilo que eu quero, na profissão que eu quero atuar. Como é que é o lado emocional? Será que essa atividade que eu quero exercer, eu tenho controle emocional, eu consigo trabalhar bem as situações que eu vou enfrentar, né, nessa minha profissão? E o lado espiritual, ou seja, eu tenho clareza no foco, por que eu quero fazer isso, né?
qual o resultado que isso vai ter, por que eu quero desenvolver tal habilidade, qual a minha missão com essa profissão, certo? Qual é a minha missão com essa profissão, a quem que eu quero atender, eu vou conseguir contribuir para a melhoria da sociedade, ou contribuir para a melhoria da minha família, ou contribuir com a comunidade que eu vivo, com as pessoas que eu vivo. Isso é importante. Então, tem a ver com disciplina, né? Disciplina, roteirinho, fazer sempre as coisas na hora certa, as coisas certas nas horas certas. Ter visão, ou seja, né? Eu preciso ter clareza no que eu quero, como eu quero, né? Os processos acontecerem. Tem que ter paixão, né? O lado emocional, né? Da motivação, e tem que ter consciência. Por que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo disso, né? O que eu vou ter de o que eu quero ter de resultado, né? Ok? Essa é a ideia. Beleza? Vamos então para o terceiro aspecto aqui. Terceiro aspecto. O terceiro aspecto tem a ver então com o sentido, né? Lembra que a gente viu prazer, engajamento e sentido? Então, sentido. Aqui fala em colocar as inteligências a serviço da humanidade. No item anterior, reconhecer quais são as habilidades que eu tenho, quais são as inteligências que eu tenho, daquelas que a gente apresentou lá, como é que eu consigo trabalhar aquelas inteligências efetivamente, em termos de dar resultado com aquelas inteligências, né, ok? Se eu reconhecer os meus dons, os meus talentos, e aí colocar esses dons e talentos a serviço das pessoas, não tem o que dar errado, não tem como dar errado. Tá? Então, olha só, essa ideia de sentido da vida, que está aí, ó, tem a ver, então, com ter um propósito de vida, foi aquela pergunta que eu fiz lá no começo, o que você vê na sua vida, né? O que você imagina? Por que você existe? O que você está querendo fazer? Por que você está fazendo administração? Quem está fazendo administração? Por que você está aqui nessa palestra agora? Né? Por que você está querendo ganhar dinheiro? Por que você quer melhorar determinado aspecto aí da sua vida? Para quê? Para quê? Para quê? Para que isso? Então, isso tem a ver com ter um propósito de vida, ou seja, fazer algo maior. E esse propósito de vida tem um termo, né, sânscrito, que é Dharma. Dharma, está escrito ali, Dharma. Na verdade, eles escrevem com D-H, né, Dharma, com H ali no meio. Mas eu coloquei Dharma, a forma como a gente fala aqui. Então, a lei do Dharma, basicamente, é a ideia de propósito de vida. O que fala o Dharma? Ele fala o seguinte, que a gente precisa de três coisas. A gente precisa de três coisas. Primeiro ponto, você precisa saber, assim, quem é você? Né? Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu tenho a ver com o ser maior? Ou seja, ele fala que todos nós aqui somos centelha divina. Independente de religião, eu não estou entrando no aspecto de religião, mas é assim, de uma visão maior. Centelha divina. O que ele quis dizer com centelha divina aqui? Vocês conhecem aquele ditado de... Vamos ver se vocês continuam esse ditado. Filho de peixe... Peixinho. Completa essa frase aqui, ó. Peixinho filho de peixe... Peixinho é. Peixinho é. Boa! Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus... Deusinho é. Olha só. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é. Olha só que coisa mais doida isso. Nós somos deusinhos, somos deuses. Nós temos a centelha divina com a gente aqui. Né? É isso que a lei do Dharma fala. Então, o primeiro ponto que a lei do Dharma coloca é exatamente isso. É perceber que nós somos centelhas divinas. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Ao contrário, nós somos um espírito que está no corpo. Né? Sem querer levar para o lado religioso, mas nós somos uma essência, uma consciência que estamos atuando aqui no mundo físico. Não o contrário. Não o contrário. Então, se a gente perceber isso, que nós somos uma centelha divina, que nós somos deusinhos, que nós somos algo, uma consciência, além do que pura e simplesmente um corpo físico,
né? Esse é o primeiro ponto do Dharma. Segundo ponto do Dharma, esse segundo ponto também é muito legal. Todos nós temos um dom, pelo menos um dom, que a gente é diferente dos outros. Ninguém faz determinada coisa melhor que a gente. Todo mundo tem pelo menos um dom. Tem gente que pode ter mais, às vezes tem gente que tem menos, né? Tem facilidade para várias outras coisas, mas no mínimo, por baixo, como nós somos centelhas divinas, né? No mínimo, uma coisa, você tem um dom que ninguém consegue fazer melhor do que você, essa coisa, né? Então, o segundo ponto que o Dharma coloca é você tentar descobrir ou identificar qual é esse dom, qual é essa sua habilidade, qual é essa sua competência, qual é essa sua inteligência, né? Se você consegue descobrir isso, você já tem, né, o segundo passo. E o terceiro passo é você colocar, então, essa sua capacidade, essa sua competência a serviço das pessoas. A serviço das pessoas. Então, vamos pegar assim, por exemplo, vamos colocar, eu adoro cozinhar. Eu cozinho muito bem. Eu gosto de fazer uma farofa. Eu faço uma farofa fantástica, né? No final do ano, eu que faço a farofa, né, aqui em casa para passagem de ano. E todo mundo adora a farofa. Ó, pronto. Descobriu o seu dom. Já descobriu o seu dom. Então, olha só. Descobrir o seu dom passa... Lembra que eu falei daquele estado de fluxo lá atrás? Lá atrás, que tem a ver com as suas habilidades, que a gente conversou agora há pouco, né, as suas inteligências. Então, perceba, analise desde que você era pequenininho, o que você, na hora que você fazia, você ficava completamente envolvido, você perdia a noção do tempo. Tenta ver isso, tenta relembrar coisas que você faz, que você se envolve tanto, que você, né, não existe mais outra coisa para você, a não ser aquilo que você está fazendo. Então, tente observar isso. Ou então, coisas que você tem facilidade, que você faz de uma maneira tranquila e que as pessoas gostam daquilo que você faz. Pede para você fazer. Pede para você fazer isso que você faz, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser cantar, pode ser fazer uma farofa, como eu falei, pode ser ajudar a fazer uma conta, pode ser contar uma piada, pode ser alegrar as pessoas, né? Pode ser servir de ombro amigo, né, para alguém que está precisando, pode ser, sei lá, pode ser andar de bicicleta, pode ser um esportista, como a gente teve a Olimpíada agora aqui, né? Pessoas lá que se destacaram, que se empenham e dá resultado, se envolvem, quando eles estão naquela atividade, se a gente pegar esportista, então, fica mais clara essa ideia do estado de fluxo e a ver com o estado de propósito também de habilidade. Eles ficam tão envolvidos, tão compenetrados com aquilo que estão fazendo, né, que nem sente dor, né, quando está desenvolvendo aquela atividade. Então, tem coisas que a gente precisa começar a perceber nisso. Para mim, né, comigo mesmo, parar um pouquinho para analisar o que eu gosto de fazer, o que eu me sinto bem fazendo, o que eu faço que as pessoas pedem para eu fazer novamente, né? Então, esse é o primeiro ponto né, um bom indício para a gente identificar qual seria ou quais seriam os nossos dons, ok? Então, isso é importante. Depois que eu perceber que eu sou uma centelha divina, por isso eu tenho um dom, pelo menos, e identifiquei esse dom, e a hora que eu coloco esse dom a serviço das pessoas, aí sim, não tem o que me segure. Agora, para fazer isso, eu preciso mudar o meu diálogo interior, né? Eu preciso tirar aquela ideia mesquinha, egoísta da minha cabeça, né? E assim, temos, o que eu ganho com isso? Não vou fazer isso não, porque o que eu estou ganhando em fazer isso? O que eu ganho em ajudar a outra pessoa, né? Não ganho nada, então eu não vou fazer, então eu não vou ajudar, né? Inverter esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de diálogo interior, o que eu posso fazer para que eu ajude as outras pessoas? Não sei se vocês repararam, para quem faz, né, o curso lá de empreendedorismo, a gente cheguei a comentar um pouco disso, mas se você observar essa grande quantidade de cursos que a gente vê agora no mundo digital, até em função da pandemia, talvez, isso tenha intensificado, né, com certeza, mas todo mundo, né, de todos os cursos que vocês
entrarem para ver, pode ser de qualquer assunto. Pode ser curso para você ganhar dinheiro, desse empreendedor, pode ser curso para você emagrecer, pode ser curso para você aprender a costurar, pode ser qualquer curso para fazer receitas de comida, pode ser um curso para você, sei lá, qualquer curso, qualquer tipo de curso. Você entra para Excel, qualquer um desses cursos. Se você vê a argumentação que essas pessoas colocam, todas elas seguem mais ou menos a mesma linha. Ou seja, olha, eu passei por uma dificuldade na minha vida, consegui desenvolver esse método, está dando um resultado enorme, e agora eu quero compartilhar com vocês. Agora eu quero colocar isso que eu aprendi para mais gente também ter o resultado que eu estou tendo. Hoje não preciso mais disso. O que eu produzi, o que eu ganho aqui, é mais que suficiente para eu tocar minha vida. Tenho uma independência financeira já, né? Eu ganho 10 milhões aí por mês, por ano, ou, sei lá, o lançamento do meu produto. E, então, eu não teria necessidade nenhuma de estar aqui vendendo esse meu curso para você agora, te ajudando, tá? Mas eu vou fazer isso porque eu percebi que a minha vida não é só isso, eu ganhar dinheiro. Eu preciso ajudar as pessoas. Todos eles falam desse mesmo tipo. Eles falam, mas tem gente que fala isso da boca para fora. Pode ser, até que seja da boca para fora, mas, de certa maneira, está ajudando as pessoas. E aí dá certo, consegue, quanto mais gente você ajuda, mais resultado você tem, Então, esse lado de pensar o positivo aqui, ou pensar de uma maneira a ajudar as pessoas, é um outro tripé, né, dessa trilogia da felicidade que eu comentei aqui para vocês, né? E as pesquisas que são feitas nessa área de psicologia positiva têm demonstrado exatamente isso, exatamente isso. E se a gente transportar isso para as empresas, a empresa, olha só, é claro que toda empresa precisa ter lucro, porque se não tiver lucro, ela não sobrevive. O lucro é o sangue, né, o oxigênio da empresa. A empresa que não dá lucro, morre. Né? Mesma coisa. Se a gente não se alimentar, a gente morre. Né? Então, o lucro é o alimento da empresa. Mas eu não vivo para ter lucro só, não é essa a ideia. Porque se meu foco for esse, logo mais eu não vou mais ter lucro. Né? Eu só tenho lucro quando aquilo que eu ofereço serve para alguém. Olha só, serve para alguém. E quanto mais pessoas, para quanto mais pessoas servir, maior a minha receita, maior o meu lucro. Então, se aquilo que eu ofereço servir, conseguir atender a necessidade de muita gente, com certeza eu vou ter um lucro muito grande, vou ter uma receita muito grande, né? Vou ter um faturamento muito grande. Se aquilo que eu ofereço não atende a necessidade de ninguém, com certeza eu não vou ter lucro nenhum. Não vou ter lucro nenhum. Então, se a gente mudar essa nossa concepção de mundo, de vida, a gente com certeza vai ter uma chance muito mais difícil de ter sucesso. Eu posso falar isso em termos de empresa, como eu falei agora, mas eu posso falar em termos pessoais também. Né? Se eu ficar muito preocupado, assim, só vou fazer se me pagar. Né? Se não pagou isso, não faço. Né? Ou então entro na empresa, isso aqui não faz parte do que eu combinei, né? Então não vou fazer isso. Né? Não vou varrer ali porque não faz parte da minha atribuição. Né? Se a gente fica muito preocupado só com isso, com certeza eu acabo não ajudando em nada, não contribuindo em nada. E aí não vai dar certo. Então, se eu tiver uma disposição de ajudar as pessoas, ajudar o grupo a ter resultado, ajudar a empresa a crescer, né? Ajudar a empresa a atender bem o cliente, com certeza, não tenha dúvida, com certeza, você vai ter resultado com isso também. Se a empresa der resultado, você também vai ganhar mais. E você contribuindo, você vai se destacar. Você se destacando, você vai ser convidado a ter uma participação mais importante na empresa. Né? Se não for possível na empresa que você está tendo, você vai ser reconhecido e outras empresas vão procurar você. Né? Tem gente que é disputado no mercado.
Em função do que oferece, né? Em função do que oferece. Beleza? Faz sentido o que eu estou falando para você? Tá dando para captar isso, pessoal? Sim ou não? Sim, Levanta a mãozinha aí. perfeitamente. Beleza? Perfeitamente. Joia, joia, joia. Então, pessoal, olha só. Estão mandando um recado aqui para mim, tá? Então, vamos lá, vamos em frente, então, aqui. Ó, agora, eu estou indo para o final aqui dessa nossa conversa, né, dessa palestra. Eu queria que vocês escrevessem, colocassem ou falassem de tudo que a gente viu aqui, o que isso tem a ver com o mercado de trabalho, ou com essa atividade do administrador. O que vocês acham que tem a ver com isso? Quem pode dar um Eu acho que palpite? tudo que o senhor falou, professor, é tudo voltado ao nosso dia a dia, né? Desde quando a gente acorda, a gente trabalha o dia inteiro, estuda e vai para casa. É tudo um processo que a gente passa durante o dia, né? Isso Sim. daí é fundamental para a gente, é importante isso. Beleza, joia. Porque olha só, de tudo que a gente falou, uma coisa que é importante lá, tudo depende das nossas escolhas, né? Que eu coloquei lá. Então, as nossas escolhas, se eu pensar em termos pessoais, só individual, ela que faz com que a gente caminhe, né? Sim. Eu posso acordar de manhã e escolher não levantar da cama, eu vou voltar dormindo. Eu vou ter que assumir as consequências disso. Agora, eu posso escolher levantar, fazer uma atividade física, por exemplo, né? Eu posso levantar e escolher estudar melhor o que eu tenho que apresentar, desenvolver na minha empresa. Eu posso escolher a me dedicar melhor, a tentar entender melhor o cliente, por exemplo, né? Eu posso, sei lá, posso fazer várias escolhas ao longo do meu dia, E essas escolhas é que vão determinar a posição que eu vou ficar, né? Sim, Se eu vou estar melhor, igual ou pior do que eu estou hoje. Né? Isso que é o ponto importante, tá bom? Então, eu queria que vocês escrevessem, ó, vou colocar aqui uma pergunta, queria que vocês escrevessem aí, nem que seja para vocês mesmos, né? Escrevessem aí, ó, de tudo que eu refleti sobre hoje, até aqui, né? O que a gente viu nessa palestra de hoje, que a gente conversou, que a gente pensou, que a gente viu, que a gente tratou aqui, o que eu estou levando para que eu possa ser uma pessoa mais feliz? Escreva aí, né? Escreva, pessoal. Não, quem quiser depois escrever aqui no chat também pode escrever, mas se não quiser escrever no chat, não tem importância. Mas eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês, no papel de vocês, respondendo essa pergunta. Vou dar aqui 3 minutinhos para vocês escreverem, depois eu explico por que é importante escrever, tá bom? Vou marcar aqui 3 minutinhos para vocês escreverem o que vocês... o que você está levando, o que você conseguiu adquirir, absorver, pensou, refletiu, que insights, né, que descobertas que você teve aí que te ajuda a ser mais feliz, tá bom? Pode colocar no chat, quem quiser pode colocar no chat sim. Quem não quiser, escreva só no papel, mas escrevam. Que daqui a pouquinho eu vou explicar por que é importante escrever. Por que eu falei que é importante escrever? Escrever. A nossa cabeça, lembra que a gente falou lá dos níveis todos, né? Nível físico, mental, emocional e espiritual. Ok. Nós estamos no nível físico. Né? E o nível físico, nesse nosso nível físico, as coisas precisam se materializar. Né? Precisam se materializar. Então, quando eu consigo pegar uma coisa que está na minha cabeça e consigo refletir sobre as descobertas, sobre os insights que eu tive, sobre aquilo que eu aprendi, se eu consigo escrever, eu consigo materializar, fica mais fácil. Primeiro que sim, vai registrar melhor. A hora que você precisar, vai estar mais fácil de trazer de volta. Então, isso não só especificamente para isso que eu estou colocando aqui agora, sobre insights, sobre refletir, mas com relação ao aprendizado também. Assistiu a aula, escreva, chega em casa, anote os principais pontos, dê uma lida novamente, faça os exercícios, as atividades, materializa isso de alguma maneira, né? Você vai ter uma capacidade de lembrar dessas coisas na hora que você for fazer a prova, muito mais fácil. Na hora que você for estudar para a prova, não vai perder muito tempo, vai ser mais fácil você recuperar aquilo, né? No nosso caso aqui especificamente,
você colocando aquilo que você sentiu, aquilo que você percebeu, aquilo que você pensou, né? Isso começa a se consolidar, começa a ser mais rico, você tem mais chance de colocar isso em prática. Ser capaz de decidir, mudar, enfrentar as coisas, ter uma meta para se motivar e dar. Perdi o balo aqui. Ok. Apaga muito rápido, não consigo segurar aqui. Mas é exatamente isso, tá? O que eu queria que ficasse aqui como para desfecho, né, dessa palestra, que a gente está indo para o fim, é o seguinte, que a gente precisa ter momentos positivos, né, ter emoções positivas, claro, entender que a vida não é só de emoções positivas, a gente tem os altos e baixos, mas é importante a gente ter. Então, se no nosso dia a dia a gente tem só momentos ruins, vai dar uma sensação mais triste um pouco, né? Agora, se eu estou vivendo uma fase assim, é tentar entender o que está acontecendo para conseguir reverter, né? Conseguir ter momentos positivos também. Então, aprender com aquilo. E aqueles momentos que possam parecer infelizes, se transformar em momentos felizes, momentos de aprendizado. Então, ver as coisas de uma maneira mais positiva, né? Maneira mais positiva, aprender com as coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tá ao lado do prazer ou das emoções positivas é importante. Segundo aspecto tem a ver com engajamento. Engajamento, então, tá fazer algo de maneira plena, fazer de maneira completa. Aquilo que você estiver fazendo, faça. Esteja lá presente. Eu vou estudar. Então, estude. Né? Não, agora eu vou me divertir. Se divirta. Agora eu vou jantar. Janta, coma. Vou sentir a sensação da comida na boca. Não, agora eu vou relaxar. Relaxe, desencane, né? Estica as pernas. Né? Agora eu vou, sei lá, assistir uma coisa engraçada. Então assista, se divirta, dê risada. Né? Faça aquilo de maneira plena. Observe as coisas que você está sentindo e vivencie o momento presente. Vivencie aquilo que vocês estão fazendo de maneira mais plena possível. Eu sei que isso não é tão fácil, mas olha só, tudo depende de treino. Treino, ou seja, repetição. Repetição. Mas eu sou uma pessoa muito para baixo. Opa, você pode treinar a ser uma pessoa mais positiva. Mas sei lá, eu tenho dificuldade de matemática. Você pode treinar, entender e ficar mais fácil a parte de raciocínio lógico. Mas sei lá, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas. Você pode treinar uma maneira de se relacionar melhor com as pessoas. Isso é possível de ser feito, né? Agora, as coisas que a gente tem mais facilidade, mais dom, claro que vai ser mais tranquilo de se desenvolver. Né? Por isso que esse segundo ponto lá do engajamento, ele aborda exatamente isso. Dê importância para os pontos que você é bom. Não adianta você querer corrigir os seus lados, somente corrigir o seu lado ruim. É um esforço muito grande para você corrigir coisas que você tem mais dificuldade. Então, pegue aquilo que você é bom e potencialize ainda mais aquilo que você é bom. Se você conseguir potencializar aquilo que você é bom, as coisas que você não é tão bom vão começar a desaparecer. Não vai fazer muito, vai ter um peso muito menor na sua vida, né? Então, direcione para aquilo que você sabe fazer bem, para aquilo que você gosta. Desenvolva coisas que te tragam desenvolvimento, se aprimore naquilo que você tem facilidade. Ok? Procure uma atividade profissional que use essas suas aptidões, esses seus dons. Mas eu não tenho nenhum. Não, você tem sim, claro que tem. Você precisa só descobrir qual é. Descobrir qual é. Para descobrir qual é, preste atenção nas coisas que você faz. Preste atenção nas coisas que te dão prazer ali, naquele momento que você se envolve. Lembre, quando você era criança, as coisas que você fazia, que você se envolvia, que você perdia a noção do tempo. Veja isso. Você vai conseguir descobrir quais são as suas aptidões. Consegue fazer isso. E aí, descobrindo essas aptidões, desenvolva essas aptidões. Melhore, potencialize essas aptidões. E aí, uma vez potencializado, coloque isso a serviço das pessoas. Coloque isso a serviço das necessidades de quem vai precisar do que você vai oferecer. Né? Descubra isso. Se fizer isso, não tem muito erro, né? E o terceiro aspecto é dê um significado para a sua vida.
que basicamente é isso, é atender as pessoas que precisam da habilidade que você tem, do dom que você tem, né? Aqui a gente fala de alguns exemplos grandes, da Madre Teresa de Calcutá e tudo mais, mas não precisa ser algo grandioso, assim, em termos de humanidade. Não, faça coisas na sua pequena, do seu lado, com as pessoas com quem você convive, né? Com as pessoas com quem você tem contato, com as pessoas com quem você trabalha. Ajude, dê atenção para as pessoas, para os seus colegas, dê atenção para o seu cliente. Daí ele vai gostar de comprar na sua empresa, daí você vai se destacar, vai se dar bem, né? Daí o dono da empresa, sei lá, o supervisor, o coordenador, gerente, chefe, diretor, sei lá, vai reconhecer, puxa, esse cara aí tá dando resultado, as pessoas vêm buscar, quer falar com ele, quer trabalhar com ele, quer ser atendido por ele. Por quê? Porque você dedica atenção, né? O que você tem de melhor para a pessoa. Isso é importante, ok? E a gente faz essas três coisas, né? Emoções positivas, consegue ter engajamento, fazer as coisas, né, na totalidade, e consegue ter significado. E aí a gente junta aqueles dois que eles colocaram lá no começo, né? Realização. Se eu fizer isso, eu com certeza vou ter realização. Vou alcançar, vou ter sucesso, né? Vai ter coisas gostosas. E aí vou me relacionar bem. Olha só, se você consegue servir as outras pessoas, com certeza você vai ter um relacionamento bom com as pessoas, né? Então, aqueles outros dois aspectos, formar os 5 aspectos da psicologia positiva, está formado, né? Emoções positivas, que é o prazer, engajamento, que é as suas habilidades, desenvolver suas habilidades, é o significado, é o porquê que você está existindo, o que você vai oferecer para ajudar as pessoas, e os outros dois que eu comentei, né? Realização e relacionamento positivo. Conviver com pessoas que fazem você crescer também, né? Que não sejam tóxicas, né? Conviver com pessoas tóxicas que vão para baixo também não é legal. Então, conseguir você não ser tóxico, né, para as outras pessoas, e você também conviver com pessoas que te colocam para cima. Tem relacionamentos positivos. Relacionamentos positivos. Ok, pessoal? Tranquilinho? Eu vou fechar aqui a minha apresentação, que é o seguinte, a gente viver aquilo que está acontecendo. Eu estou triste? Eu estou triste. Chorar? Chora, né? Isso, chora, estou triste. Daqui a pouquinho você não está mais triste. Você está alegre? Pô, fique alegre, né? É isso que é importante. Não dar não ampliar muitos momentos de sofrimento, por exemplo, né? Ai, poxa, eu tô chateado, não, porque não era para estar, eu tinha que estar alegre, eu tinha que estar bem. Nossa, eu tô angustiado, não é para estar angustiado, você fica sofrendo por uma coisa que podia passar rapidinho se você não desse tanta corda, não é verdade? Então, esse é o ponto que, no caso da Dalai Lama, tinha colocado lá assim, ó, você não pode ampliar o sofrimento. Quando as coisas não estão legais, você tem duas situações. A situação não está legal. Se você não está legal, são duas coisas ruins, né? Duas coisas ruins. Então, não dê muita importância para as coisas que não estão legais. Só tenta entender o que é que está acontecendo e o que você pode fazer para reverter isso. Só isso, né? Então, às vezes a gente sofre muito mais pela nossa cabeça do que pelo sofrimento. Por exemplo, entrou um espinho no meu pé. Sofrendo, fica gritando 3 horas. O espinho no meu pé. É muito mais fácil você parar e tirar o espinho. Né? Então, claro que doeu entrar espinho, espeta, dói? Claro que dói. Você pode até chorar, doeu. Mas não adianta eu ficar sofrendo muito tempo por causa disso. Tira o espinho. Pronto, resolve, passa a dor, né? Então, isso que eu achei interessante nessa história da psicologia positiva, que ele aborda alguns pontos, não de uma maneira como a gente fala de história de autoajuda só, né? Autoajuda às vezes tem posturas muito parecidas, mas a autoajuda não está baseado em algo comprovado, né? Na psicologia positiva, eles trabalham em meio de pesquisas mesmo. Todos esses dados que eles colocam lá, leiam esse livro, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele apresenta todas as experiências que foram feitas, né, que embasam todas as afirmações que eles colocaram, né?
não é da cabeça deles, é em função de experimento mesmo. Fez experimento, a pessoa apresentou isso, deu resultado disso, né, foi feito com várias pessoas, controle, grupos de controle, uma metodologia científica mesmo para chegar às conclusões que eles chegaram, né? Então, não é por simplesmente, pensa positivo, tá? Agora eu vou voar, agora eu vou voar, agora eu vou voar. Salta no prédio, você não vai voar nunca, né? Por quê? Porque a gente não foi feito para voar. Então, não é só pensamento positivo, não é pensamento positivo nesse sentido, né? Mas é você se preparar para encarar a vida de uma maneira positiva, né? Encarar a vida de uma maneira positiva. E enfrentar as coisas que são difíceis de enfrentar, né? Com coragem para as coisas. Essa é a ideia, né? E a gente pode fazer isso para a nossa vida e como empresa também, mesma coisa, né? Como empresa também. Essa é a ideia. Muito bem, pessoal. Beleza? Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Boa noite.